foi assim, quando pensamos de que forma fazer, a gente não queria, pensar em decidir só para uma rede e só para outra. A criança que está no município, o aluno, ele é aluno do município de Americana, então a gente tinha que pensar de um jeito que garantisse o mesmo direito para todo mundo. Então, essa foi a nossa primeira premissa, né? E o prefeito Omar Najjar foi muito sábio em pensar, em ajudar a gente nessa situação, em entender e nos ouvir, né, nessa questão. E aí pensamos que se o Plano São Paulo diz que o máximo de ocupação da escola é de 35%, que esse é o número recomendado por conta da pandemia, então ficou muito claro que o que a gente tinha que fazer? Pensar nesse número de pais, consultar a comunidade. A comunidade, a mãe de família, o pai de família, é o que melhor sabe diante do que está acontecendo, que é uma coisa inédita no mundo, se quer que o filho retorne para a escola ou não. É uma decisão muito difícil para uma secretária de educação, para um prefeito. Então, achamos justo que ouvíssemos as famílias. Então, esse é o primeiro ponto, que as famílias têm que ser ouvidas, então tem que ser feita a pesquisa, e a escola, seja ela pública ou particular, ela só retorna se no mínimo 35% das famílias desejarem e manifestarem a vontade desse retorno, porque essa é uma decisão compartilhada, né? Então, a escola pode ser pública e voltar, se aquela comunidade decidir, e ela pode ser particular e não retornar, porque assim a comunidade o decidiu, né? Então, acho que essa foi a grande sacada desse decreto, né? E eu só tenho que agradecer o prefeito por nos ouvir, por ouvir toda a comunidade. Fizemos a pesquisa com a nossa rede, né? Na rede municipal não tem, na educação infantil, 15% dos pais desejavam o retorno e 12% no ensino fundamental. Então é um índice baixíssimo, porque todas as famílias reconhecem a importância da educação, né? E nós mais que todos. Mas hoje é uma decisão entre o que é mais importante, a saúde, né, ou a educação. A educação é importantíssima, mas hoje a gente tem que respeitar o que a família pensa em relação a isso por conta da questão da pandemia. As aulas remotas contam também por ano letivo, Evelyn? Sim, sim. E as aulas remotas estão acontecendo assim de forma muito boa, porque os nossos professores, os nossos gestores, os nossos pedagogos, eles fazem a busca ativa dos alunos. Então, semanalmente entram em contato com as famílias, fazemos distribuição de material impresso também para aquelas famílias que não têm acesso à internet, alguma coisa assim, uma maior dificuldade, porque às vezes o celular é só um celular da mãe, um celular do pai, né? Então estamos disponibilizando material impresso também. Então essa preocupação com a saúde emocional dos alunos e com a receptividade dos alunos tem sido muito grande por parte da rede municipal. Haverá progressão de séries esse ano ou não? As crianças que estão na primeira, no ciclo, vão permanecer para o próximo ano? Essa é a pergunta da vez agora, Jairinho, porque assim, o Estado também está normatizando como vai fazer, né? Eu, Evelene, tenho a minha opinião, que não tenho vergonha de manifestar não, porque é claro que eu escuto todos os meus técnicos, mas é assim, mesmo que você me diga assim, mas eu tenho 30 alunos, por exemplo, desses 30 alunos, 25 fizeram as devolutivas das atividades, entregaram, participaram. Eu tenho desses 5, 3 que tinham mais dificuldade, então fizeram, mas não fizeram tudo, e 2 se recusaram a fazer. A gente entregou o material, porque para todos nós entregamos o material, mas esse não fez a devolutiva. E a gente tem casos até de aluno que falou assim, não, eu não vou fazer, eu não quero fazer, não quero nem saber, né? Só que a gente não pode esquecer, principalmente em relação aos adolescentes, que às vezes essa manifestação de revolta
é para encobrir o que está acontecendo lá dentro da casa dele, né? Então eu falo, quem somos nós para julgarmos o que está acontecendo dentro desses 8 meses praticamente já de pandemia dentro dos lares? Se todos nós tivéssemos famílias perfeitas, famílias de propaganda de margarina, não é assim que a gente fala? Eu tenho certeza que 100% dos alunos teriam feito as devolutivas, mas não é essa a realidade. Então, até que ponto é justo a gente pensar numa retenção num período deste, né? Num período que é tão anormal e diferente de tudo que a gente já viveu, né? Então, a gente está indo por um caminho eu tenho uma média de 12% de alunos que não fizeram devolutiva, entre a rede toda, uma média de 12%. O que a gente está pensando é focar nesses dois, porque os outros têm já avaliação, participaram das avaliações, fizeram devolutivo de atividade, então com esses eu não tenho problema, né? Mas com esses 12 a 15%, a gente está pensando em retomar a busca ativa, a escuta do motivo e resgatar as notas deles dos anos anteriores, para saber como esses alunos eram em anos anteriores e sim refletir sobre o que fazer, né? Porque é muito séria essa questão. Não é uma decisão de simplesmente passar todos os alunos ou simplesmente reprovar quem não fez devolutiva. A gente tem que pensar e refletir sobre cada um deles. Nessa consulta com os pais, Eveline, evidentemente os pais vão se sentir muito mais seguros quando houver uma vacinação em massa para que possa enviar a criança para a escola, né? Não só os pais, eu também, né? Eu também. E assim, a gente avaliou tudo, né? Quanto tempo nós teríamos ainda de aula agora, até o final do ano? Para a gente voltar com aula presencial, né? Acho que as famílias foram muito coerentes, né? Um mês de aula, mês de novembro, 10 dias em dezembro de aula e arriscar, né, a aglomeração e tudo mais, porque assim, vamos imaginar que o seu filho, né, não queira a sua decisão, da sua família, meu filho não vai voltar. Mas o amigo dele decidiu voltar. E eles estão tão carentes de amigos nessa fase, né, que seria difícil para as famílias que foram firmes na decisão de não retorno, de bancar essa decisão até o final. Então, acho que foi muito sensato, o prefeito foi muito sensato na decisão e deixou a liberdade para que cada comunidade escolar faça a sua decisão dentro, claro, né, de todos os cuidados de saúde, de todos os protocolos, porque não é tão simples assim voltar. Você tem que ter os 35%, a pesquisa individual com os alunos, garantindo que mais de 35% deseja, o seu protocolo sanitário, a fiscalização da vigilância sanitária, tudo mais. Então não é tão simples assim. Eveline, com o rompimento do contrato de vários pais, mães, muitas crianças que estavam na rede particular vão migrar para a rede pública, né? Isso para o ano que vem é também uma complicação a mais para o setor, né? É uma interrogação, essa é uma interrogação, porque assim, como a partir de 4 anos o ensino é obrigatório, a gente acredita que nenhuma criança tenha saído da escola particular sem ter procurado uma pública. Tá? Então, a nível de EMEI, principalmente, a gente teve sim um aumento de demanda e conseguimos atender a todos, né? No ensino fundamental, as nossas matrículas são compartilhadas com o Estado. Então, aumentou sim o número de matrículas, mas tanto a Prefeitura como o Estado conseguiu dar conta desse número, né? Se voltarmos o ano que vem normalmente, a vacina foi eficaz, dê certo e retornarmos normalmente o ano que vem, eu acho que isso está um tanto quanto estabilizado, porque a crise está posta agora, né? Então, o pai, se ele está desempregado, acredito eu, nesse momento, né? Então, eu acho que a maior demanda foi agora, né? Creche é que nos preocupa, porque como a creche ainda não é um ensino obrigatório,
Nas creches particulares, a gente tem pesquisa já de que muitas mães tiraram os filhos das creches particulares e não matricularam, porque nós também não temos vaga nesse momento, não temos abertura de inscrição nesse momento, e como não é obrigatório, estão em casa. Então, esse segmento é que a gente não sabe se o ano que vem essa família vai procurar a rede pública ou vai retornar para a rede particular. Esse é um segmento mais difícil de a gente saber. Se for procurar a rede pública, a questão da escassez de vaga não vai acabar atendendo todos, ou vai ser necessário comprar vagas em escolas particulares? Esse é um assunto que a gente pode ficar debatendo aqui mais 1h30, porque assim, nós terminamos o ano de 2019 com 310 crianças na nossa lista de espera. Pela primeira vez em muitos anos, né, após um estudo muito criterioso feito pela Secretaria de Educação, a gente conseguiu organizar e acertar essa demanda. Então, a gente tinha uma demanda de 1.700 e alguma coisa, reduzimos essa demanda para 1.400, atendemos esses alunos e ficamos com uma demanda ainda em espera de 310 crianças no final de 2019, tá? Em fevereiro, nós fizemos uma outra inscrição, né? Aí, com os 310 mais as novas inscrições, nós fomos para 750. É a demanda que a gente tem hoje, tá? Mas no final agora de 2020, mais ou menos 1.500 crianças saem da creche e vão para o segmento da EMEI, né? Então, em teoria, essas 750 crianças que estão na fila de espera serão atendidas. Qual é meu dilema agora? Meu dilema é, nós estamos em pleno período de pandemia, né? E a cada vez que eu abro uma inscrição, eu crio expectativa de atendimento, certo? Se a pandemia não estiver completamente resolvida, eu ter uma folga de vagas vai garantir o atendimento de quem já está, desses 750 e de quem já vai permanecer na creche, porque aí eu tenho um número menor de alunos, eu garanto um distanciamento maior e dá para retornar, provavelmente, entendeu? Agora, eu não sei como estaremos em fevereiro do ano que vem, então as decisões, a gente tem que tomar decisões que não dependem da vontade da gente, depende, hoje quem manda no país se chama Covid-19, e é muito triste isso, né? É muito triste porque é essa doença que está ditando o rumo de educação, de saúde, do mundo do trabalho, e é muito complicado tudo isso. 2020 foi um ano perdido para a educação, um ano inovador, um ano de aprendizado? Com certeza um ano de muita aprendizagem. Nossos professores, nossos gestores, nossos pedagogos, eles se reinventaram. Jairinho, eu recebo semanalmente produção das escolas e dos alunos, eu fico cada dia mais encantada de como os nossos professores venceram esse desafio e conseguiram, mesmo à distância, chegar até o lar das nossas famílias. Fico encantada, não foi um ano perdido de jeito nenhum.